Shalom, shalom. Meu nome é Alexandre de Oliveira Amaral e eu venho, por meio desse vídeo, trazer os meus sinceros agradecimentos a Beit El-Shama, não só a Beit El-Shama Rio, mas a Beit El-Shama como um todo, como uma instituição levantada pelo Eterno para aquelas almas da casa de Israel que querem retornar à Torá. E eu queria contar um pouco para vocês da trajetória e como foi que minha família e eu viemos e encontramos a Beit El-Shama. Nós fazemos parte, como todos de nós, ou a grande maioria, de uma igreja evangélica. E eu quero deixar bem claro, logo no princípio desse vídeo, que nós não tivemos nenhum problema pessoal com ninguém, nenhum dos líderes, nenhuma das pessoas que compartilhavam conosco aquele espaço, até então um espaço de culto a qual nós conhecíamos. E queria deixar bem claro que é uma liderança séria, uma liderança dedicada, mas que em determinado momento não tinham respostas para as nossas perguntas. Nós éramos membros já há 4 ou 5 anos desse local e um dia um dos líderes, alguém também muito íntegro, muito sério, que sempre se aprofundou muito e buscou muitas coisas para trazer algo melhor, mais consistente para a congregação, me disse que estava pesquisando sobre Sefirot. E disse para que eu pesquisasse também e fizesse as minhas comparações. Naquele momento eu tinha a Bíblia. Eu confesso a vocês que eu sempre tive muito apreço por minha liderança e respeito. E eu tinha a convicção que aquele local foi o local que o Eterno, que Deus preparou para eu estar com a minha família. E naquele momento aquilo passou, não que eu tenha dado algum descrédito àquele conselho, mas naquele momento eu não busquei aquilo. Algumas semanas se passaram, alguns meses, e num momento eu estava em casa, num domingo, sozinho, minha esposa trabalhava, e eu lembrei daquela dica. E sentei em frente ao computador na minha casa, digitei Sefirot e vieram vários estudos, como todos sabem, que hoje se nós abrirmos o YouTube, diversos estudos de diversas direções, de diversos assuntos, eles aparecerão. E eu fui olhando aquela lista, aquela pessoa não me disse qual era a fonte que ele buscava, como ele buscava, ele só me disse que buscava. E aí eu vi um senhor com um semblante suave, com um olhar compenetrado, barba grisalha, e eu decidi ouvir aquele estudo. Aquele estudo trazia o estudo das 10 Sefirot. Eu ouvi e fiquei impressionado com todo aquele conhecimento, e logo após eu busquei um outro, que era o estudo, a introdução das 10 Sefirot, com o estudo das 5 primeiras Sefirot. E eu vi também e baixei dezenas de estudos. E vi durante algumas semanas e chamei a minha esposa e compartilhei com ela. Ela, da mesma forma, começou a fazer aqueles estudos e cruzávamos com a Bíblia. Como eu disse a vocês, nós tínhamos a Bíblia, e a Bíblia não é a Torá, eu quero deixar isso bem claro, porque a Bíblia é um livro dividido em Novo e Velho Testamento. A Bíblia, infelizmente, é um livro onde as pessoas descredenciam a palavra do Eterno e dão crédito à palavra romana, uma palavra que foi instituída não por um homem iluminado pelo Eterno, mas sim por um líder de uma nação que queria governar o mundo. Mas continuando, nós começamos a cruzar todos aqueles ensinamentos e num determinado momento a minha esposa me disse: meu filho, eu marquei para que nós fôssemos a esse local. Eu fiquei assustado porque eu era um negro, eu sou um negro, e eu não sabia como seria a aceitação de um negro, e nós tínhamos uma visão muito limitada, diminuta do que é o judaísmo, do que é a Torá, das mitzvot. E minha esposa ligou novamente após aquele momento
E a senhora que a atendeu no primeiro momento, atendeu também no segundo e disse a ela: minha filha, discriminação racial é crime não só na legislação do nosso país, como é crime na Torá. A Torá, ela não discrimina condição financeira, cor da pele, instrução, nível intelectual. A Torá é uma lei para todos, que faz o que tem mais respeitar o que tem menos e faz com aquele que sabe mais ensinar o que não sabe nada, para que saiba um pouco mais e não fique marginalizado. E aí nós fomos naquele lugar e já ficamos impactados no primeiro momento, porque não a liderança, porque naquele momento a liderança ela está colocada para trazer o serviço divino e guiar esse serviço, mas os membros nos abraçaram. Compartilharam da literatura do Sidur, nos ensinaram da forma que podiam, também porque todos muito dedicados, como nós somos hoje, eu e minha família, a prestarmos um serviço ao Eterno. E nós já ficamos impactados naquele primeiro momento. Mais ainda no momento que veio após, porque nós fomos chamados pelo nosso hoje Rav, mas naquele momento pelo Rosh, Marcos Andrade Abraão, Rosh Mordecai, hoje o Rav Mordecai, e ele nos perguntou como foi que nós chegamos. Ele já sabia que todos têm chegado por intermédio dos vídeos, mas ele nos perguntou a linha de vídeos que nós vínhamos assistindo, um pouco do que nós já tínhamos de conhecimento só através dos vídeos, nos convidou a almoçar e foi mais um impacto porque a sinagoga fornecia um almoço, fornece até hoje um almoço para todos os visitantes. E aí também os membros socializaram todo o seu aparato que eles confeccionam para o seu almoço com a sua família, conosco, como nós também fazemos hoje. Fomos ensinados a fazer isso. E nós, no dia seguinte, nós não conseguimos mais nem estar naquele local. Chamamos com todo respeito a nossa então liderança, o nosso líder, um homem também íntegro. Quero deixar bem claro que nós não tivemos nenhum problema pessoal naquele local. Até hoje preservamos a amizade com aquelas pessoas, apesar de não termos mais contato, mas respeitamos todos eles e sabemos que são pessoas íntegras. Nós chegamos à nossa liderança e nos colocamos da seguinte forma: o Senhor é o nosso líder, mas nós decidimos não fazermos mais parte da sua congregação. Nós encontramos um lugar onde nós achamos hoje que é o lugar que nós devemos congregar. E eu confesso a vocês que nós nem paramos para pensar se seríamos aceitos ou não. Mas nós sabíamos que aquilo era o certo a fazer. Eu quero abrir aqui um adendo, porque não foi o Rav, nem nenhum dos congregados da Beit El-Shama naquele momento. Eu não recebi nenhum panfleto, eu nunca vi um comercial de TV, e nenhum tipo de mídia que me trazia a conhecimento daquela instituição. O Eterno convidou a mim e minha família a estarmos naquele lugar. Às vezes me pergunto até hoje, por quê? Porque quando nós nos aproximamos do Eterno, a cada dia nós nos sentimos menor. Quando nós conhecemos realmente o Criador de todas as coisas, nós entendemos que não somos nada sem Ele. Mas que se nós estivermos amparados pela sua Torá, que é a expressão mais profunda, poderíamos dizer, a alma do Eterno, se ele tivesse alma. Porque o Eterno está acima do mundo das almas. Mas nós fomos convidados por Ele para estar naquele lugar. Porque nós tínhamos sede de uma coisa, encontrar o Eterno. Às vezes eu falava para algumas pessoas quando interagíamos, antes ainda de estar na Beit El-Shama, nós temos um lugar no coração. E às vezes nós tentamos colocar bens materiais
as pessoas a qual nós temos afeto, que nós gostamos, o nosso trabalho, algumas coisas que nós necessitamos e podemos lançar mão dessas coisas. Mas eu dizia, esse lugar tem o tamanho correto para Deus. E só Deus cabe nesse lugar. Eu não tinha noção do que eu estava dizendo. E às vezes eu confesso a vocês que eu acho que por causa desse vislumbre é que minha família e eu estamos hoje na Beit El Shama. Mas isso não nos afirma na Beit El Shama. O que nos dá condição de estarmos naquele lugar hoje é o crescimento graduativo a qual nós somos ensinados. Nós sabemos que algumas pessoas, quando se deparam com toda a filosofia judaica, e eu não digo filosofia judaica daqueles que não experimentam aquilo que dizem, mas daqueles que vivem as coisas que eles escrevem na literatura. Mas algumas pessoas pegam as halahot, por exemplo, e elas querem introduzir todas elas na sua vida. E hoje eu vejo as halahot como elas foram criadas. Elas foram criadas e são chamadas de cercas, porque elas não foram feitas para bloquear a entrada de alguma coisa ou de alguém no judaísmo. Elas foram feitas para bloquear a saída dos judeus, para que os judeus não fossem assimilados na diáspora. Se nós construirmos hoje, na posição que nós estamos, o muro das halahot, nós podemos e corremos o risco de ficar de fora. Mas eu quero agradecer, primeiramente, a Hashem, porque Ele me convidou. Ele convidou a mim e a minha família a estarmos hoje fazendo parte da família Beit El Shama. Porque ser membro é muito pouco para tudo isso que nós vivemos. Ser só membro é alguém que fica sentado numa cadeira e é ouvinte. Lá nós somos ensinados a sermos praticantes da Torá. Nós somos ensinados a estudarmos a Torá. Nós somos ensinados, como neste momento, nos levantarmos, porque muitos de nós não são professores, como eu, mas nós fomos chamados para viver algo vivo, não para participar de um grupo de pessoas onde há um ou dois líderes e professores e centenas de ouvintes. Não, nós fomos chamados para participarmos de um projeto que é um projeto divino. Nós fomos chamados, uns como almas da casa de Israel e outros como almas das nações sinceras que querem servir ao Eterno, para estarmos na Beit El Shama, que eu creio, é uma coisa que eu já falava para minha esposa também há algum tempo. A Beit El Shama é o único lugar para as almas das nações e da casa de Israel, para que voltem ao Eterno. E hoje nós temos mais do que certeza que o Rav Mordechai e todos os líderes, homens íntegros, que dedicam, alguns, todo o seu tempo a aprenderem e a nos ensinarem como vivermos a fé judaica. Isso gradativamente, sem atropelarmos os níveis, sem querermos comer uma comida a qual o nosso corpo não está preparado, sem querermos ganhar uma porção de luz a qual o nosso recipiente não vai aguentar. Mas eu quero agradecer a todos esses homens, do fundo do meu coração, que se deixam ser influenciados pela Torá do Eterno, que se deixam ser iluminados pela luz de Hashem, e tem sido luz nas nossas vidas, e que nós possamos corresponder, cada um de nós, cada criança, cada jovem, cada adulto, cada ancião que está na Beit El Shama hoje, que possamos corresponder com tudo isso que vocês têm feito, com todos os planos do Eterno para a vida de cada um de nós.
Eu quero agradecer a todos os membros da Beit Al-Shama Mundo, de todos os países que estão integrados, que ainda não têm, mas terão uma sinagoga. Shalom, shalom a todos. Que o Eterno possa continuar nos iluminando e nos guiando nessa jornada de volta para Eretz Israel, nessa jornada de volta para os caminhos do Eterno. Shalom, shalom e muito obrigado.